Oi, então vamos dar continuidade ao estudo dos polímeros, falando agora sobre o propileno. Então, a terminação eno indica que você tem uma dupla ligação, prop, que são três átomos de carbono. Então, você percebe que são hidrocarbonetos e que esses hidrocarbonetos são insaturados com uma dupla ligação, portanto, esses são hidrocarbonetos que vão sofrer uma reação de adição. Essa reação é chamada de polimerização, que é a formação de polímeros através da adição. Então, esses polímeros eles são importantes na fabricação de fibras para roupas, cordas, tapetes, material isolante, bandeiras, prateleiras, para-choques de automóveis, entre outros. Está aí a caneta, o material da caneta, ó. Tá, aqui você tem material de tapete, muito conhecido da gente, e também temos aqui os para-choques, né, desses veículos. Então, esses para-choques têm esse material resistente, tá, que eles formam os para-choques dos automóveis. Então, são chamados polipropilenos. Outro polímero interessante é o poliestireno. Pessoal, se você se lembrar, eu vou estar aqui mostrando para você que se você imaginar retirando esse fenil daqui, esse fenil aqui, um benzeno que tirou o hidrogênio e virou fenil. Então, esse fenil aqui, se você botar um hidrogênio no lugar dele, vai ficar o eteno. E você se lembra que quando eu expliquei para você a geração dos hidrocarbonetos, dos radicais alquila, esses radicais alquila, eles são radicais derivados dos hidrocarbonetos pela retirada de hidrogênio. Então, quando a gente tira um hidrogênio aqui do eteno, gera um radical CH2CH com a valência livre. Foi exatamente nesse local aqui que você... Foi exatamente nesse local aí que a gente colocou um fenil ou vinil no lugar. Então, perceba você que tiramos o hidrogênio dessa estrutura aqui, colamos esse hidrocarboneto, esse radical alquila, esse hidrocarboneto aromático, esse radical derivado do hidrocarboneto aromático, chamado de fenil. Então, quando você tem CH2, é chamado de eteno. Quando você tira um hidrogênio, é chamado de etenil. Só que o etenil é um nome popular, assim, do material que constitui, por exemplo, o vinil. Então, ele é muito utilizado, esse material aqui, ó, esse aqui é o monômero estireno e aqui é o poliestireno, que é o polímero. Então, é usado na fabricação de pratos, copos, xícaras, seringas, material de laboratório e outros materiais rígidos transparentes. Quando esse material aqui ele é tratado com gás, forma um chamado isopor, que é muito utilizado para ambiente térmico, acústico e elétrico como isolante. Então, o isopor está aqui dentro dessa. Aí vamos mostrar aqui, os materiais transparentes, né, que são as seringas, né, esses medidores aqui graduados de líquidos, funil. Então, está aqui, é um polímero também reciclável e ele tem o número 6, indicando que todo um plástico que tenha o número 6 podem ser classificados juntos no processo de seleção para a reciclagem. Está aí o material, poliestireno também é um polímero, né, que fabrica o isopor. Galera, aqui tem um polímero interessante. Perceba a importância do eteno. Eu disse para você, o eteno é muito importante na fabricação de plásticos. Olha a variedade de plásticos
tá? Que esse eteno pode gerar. Veja só, eu substituí o hidrogênio por um cloro. Ficou cloreto de etenil ou vinil ou vinila, tá? Então, esse aqui é um monômero. Quando quebra essa ligação aqui, ele forma N repetições dessa estrutura aí, desse haleto orgânico, ó. Então, essa repetição aqui é que vai constituir o policloreto de vinila. E esse policloreto de vinila é utilizado como matéria-prima na fabricação de todos os tipos de tubos para construção, tubos para irrigação. Eles têm uma massa molecular bastante, tá, elevada, tem uma massa molecular bastante elevada, e por isso que ele é um plástico também utilizado para tubulações, e inclusive tubulações que possam resistir a uma pressão elevada. Então, costuma-se utilizar para produzir tubulações, discos fonográficos, que eu ouvi falar do disco de vinil ou vinila, pisos e capas de chuva. Couro sintético, imita e substitui o couro de origem animal. É o policloreto de vinila misturado com corantes e outras substâncias que aumentam a sua elasticidade. Tá? Então, por isso que a indústria de couro sofreu um grande abalo devido a esse polímero. Hoje em dia, principalmente na nossa região aqui, onde não tem indústria, os frigoríficos matam os animais aqui e eles largam o couro para lá. Tá? Por quê? Porque o couro ele perdeu muito valor depois da descoberta desse polímero aqui, do policloreto de vinila. Então, tem um material chamado courino, que é exatamente esse polímero que é a imitação do couro. Então, muitas vezes você tem uma variedade de courinos nas mais diferentes cores e modelos. Portanto, eles podem, inclusive, fazer uma diversidade muito maior, tá? Acaba constituindo um material que exerce um fascínio visual no cliente muito maior do que simplesmente o couro de boi. Tá? Então, você tem aí o policloreto de vinil, PVC, é outro polímero que você precisa ficar esperto, viu? Então, tá aí o cloreto de vinil, é reciclagem, e aí as estruturas que ele for, tá? Então, aí você tem um T, 2T, um T para água de encanação, que tem pressão. Tá aí um polímero importante. Esse polímero é chamado de Teflon. O nome comercial é o Teflon. O nome científico é chamado de tetrafluoreto, tá? Tetraetil ou tetrafluoretano. É um polímero, politetrafluoretileno. Tetrafluoretileno. O tetrafluoretileno é isso aqui, ó. Então, tetrafluoretileno é o monômero. Isso aqui é o monômero. Eu tinha o eteno, substituí os 4 hidrogênios por flúor, quebra a ligação dupla, expõe as valências livres, e essa estrutura se repete, se encaixa umas às outras, formando o politetrafluoretileno. Então, o politetrafluoretileno é um polímero muito importante, utilizado, olha, Teflon é muito utilizado, aqui você conhece, ó. Olha aí, tetrafluoretileno, revestimento de frigideira, já caiu várias vezes no Enem esse polímero, tá? É aquela fita chamada de fita da rosca. Esse material que internamente reveste roscas
e registros que conduzem água para evitar que a ferrugem. Então, esse material, esse polímero, a gente diz que ele é um polímero inerte. Esse polímero é um polímero inerte. O que é um polímero inerte? Polímero inerte é um polímero de baixa reatividade. Então, a baixa reatividade do polímero, ele faz com que esse polímero assim, tenha uma grande utilização, por exemplo, em revestimento de panelas, né, que são utilizadas, por exemplo, para o cozimento de alimentos, cozinhar os alimentos. Então, esse é o nosso Teflon, ou politetrafluoretileno, é o nome científico. Então, é um polímero também, pessoal, bastante importante. Outro produto, outra polimerização importante é o cianeto de vinila. Tá? Então, você tem aqui o vinil e aqui você está ligado ao grupo cianeto. Esse grupo cianeto, eu já disse para você que ele é tóxico, né? Então, veio do ácido cianídrico. Então, isso aqui é o monômero e aqui é o polímero. Então, esse cianeto aí tem uma relação muito forte, né? A obtenção de fibras comercializadas com o nome de Orlon ou acrilon, tá? Aqui você tem as fibras, né? Formando essas blusas utilizadas no inverno, né? Chapéus, etc. Tá? E eu queria falar dessa aqui. Poliacetato de vinila. Você tem aqui o vinil e aqui você tem um radical acetato. Se você botar um hidrogênio aqui, ele gera o ácido de origem, que é o ácido acético ou o ácido etanóico. Então, acetato é um ácido acético que tirou o hidrogênio, ficou oxigênio e ele se ligou a um vinil que tinha perdido o hidrogênio. Então, esse acetato aqui, ó, eu queria botar por causa disso aqui, ó, produção de tintas, adesivos, goma de mascar, o chicletezinho, né? Então, o chicletezinho é esse polímero aqui, ó, poliacetato de vinila. Então, várias estruturas dessa aqui que se repetem, ó, várias estruturas dessa aqui que se repetem, é evidente depois de ter quebrado a dupla ligação. Então, essas estruturas aí formam o acetato de vinila, utilizado como adesivos, utilizado como goma de mascar e também na fabricação de tintas, tá bom, pessoal? Então, ele é uma estrutura que pode ser reciclada também, ok? Nesta aula, nós vamos ficar aí até o poliacetato de vinila, que é o polímero que é importante na fabricação de tintas e verniz e também goma de mascar, tá certo? Então, nós vamos depois fazer a conclusão, classificar os polímeros em homopolímeros e copolímeros. Polímeros que são fixos e polímeros que são maleáveis, chamados de termofixos, e os outros chamados de outros polímeros que são maleáveis, né? Então, os termofixos, eles não podem ser moldados. Tá? Os moldáveis são aqueles que são geralmente constituídos por estruturas lineares e que facilitam no momento da reciclagem. Beleza? Depois a gente volta para concluir a classificação dos polímeros de adição e estudarmos mais detalhadamente os polímeros de condensação. Mas aí é uma outra aula. Uma boa noite para vocês.